Será que vale ou não vale a pena estudar inglês aqui no Canadá? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lúcia, eu moro aqui no Canadá desde o ano de 2019. Eu vim pra cá como estudante internacional. Eu fiz um curso chamado Pathway. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre isso e no vídeo de hoje a gente vai conversar se vale ou se não vale a pena estudar inglês aqui no Canadá. Então, antes de tudo, eu quero te convidar a você mudar essa mentalidade. Por quê? Para você saber se vale ou se não vale a pena você estudar o inglês aqui no Canadá, você precisa estar aberto a outras opções, porque há muitas opções que são muito caras e financeiramente falando pode não ser vantajoso de acordo com a sua realidade. Vamos conversar sobre isso. Se porventura o seu objetivo for imigrar para o Canadá ou se você quer fazer um college no país, pensando em termos de imigração, saiba que já ter um inglês forte ainda do Brasil pode te abrir muitas portas. Em termos de imigração, você consegue participar de missões de recrutamento, você consegue abrir o seu perfil no Express Entry, que é o programa federal de imigração aqui do Canadá. Você vai ter mais desenvoltura para participar de entrevistas e quem sabe conseguir aí uma LMIA ainda do Brasil. E em termos de college, muita gente que está aplicando para college sabe que há alguns testes que a boa parte das instituições de ensino aqui do Canadá possuem parceria. Então, se você apresentar o resultado desses testes e se você atingir uma determinada nota, muito provavelmente você não precisará estudar inglês no Canadá. O Pathway, né, o conhecido Pathway, você não precisará fazer o conhecido Pathway para então você ingressar no college. E é claro, o nível para você entrar no college, o nível de inglês que você precisa para entrar no college, ele depende de instituição para instituição e de curso para curso. E conseguir essas notas para você ingressar no college é muito mais comum do que você imagina. Boa parte das pessoas que estão chegando aqui no Canadá para fazer o college, elas conseguiram a nota de inglês ainda do Brasil. Então eles apresentaram a nota de inglês para o college, conseguiram a carta de aceitação, aplicaram para o visto e então conseguiram a aprovação do visto para chegar aqui no Canadá. Não necessariamente precisando vir aqui para o Canadá para estudar inglês, mas sim eles conseguiram conquistar esse nível de inglês ainda do Brasil para então chegar aqui do Canadá de uma forma mais barata e muitas vezes mais rápida. Então, na minha opinião, você precisa avaliar os custos de cada uma das opções e também o tempo que cada uma vai tomar de você para você saber o que vale e o que não vale a pena. Se vale ou se não vale a pena você estudar inglês aqui no Canadá. E como vocês sabem, eu sempre faço questão de falar aqui no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram. Se você ainda não nos segue, eu vou deixar aqui para vocês, é Canadá Mais Que Um Sonho. Lá eu tenho inclusive um destaque que eu falo sobre toda a minha experiência com o inglês aqui no Canadá. Então, apesar de eu ter vindo aqui para o país para fazer o Pathway, esse foi um dos meus maiores arrependimentos de toda a minha jornada como imigrante aqui no Canadá. Isso porque o custo para eu fazer um Pathway, o tempo que levou e todos os trâmites para aplicar novamente para um visto de estudos aqui dentro do Canadá foi muito custoso, não apenas no sentido financeiro, mas também no sentido de tempo propriamente, todo o estresse envolvido. E hoje eu coloco tudo isso na balança na hora de avaliar cada passo que eu acabo dando aqui no Canadá. Então, certamente, de acordo com a minha realidade do Brasil, o meu nível de esforço, a minha disposição, eu teria ficado no Brasil e teria melhorado o meu nível de inglês para chegar de uma forma melhor aqui no Canadá. Inclusive, muitas vezes, dependendo do curso de inglês que você escolhe aqui no Canadá, vamos supor que você queira vir aqui ficar um mês fazendo um intercâmbio aqui no Canadá em uma determinada escola de inglês, o custo disso tudo, entre passagens de avião, Airbnb ou então um aluguel temporário de um quarto, o próprio curso de inglês, todo esse custo, se você
colocar na balança, muitas vezes você consegue pagar professores excelentes no Brasil, professores particulares que vão fazer com que você atinja um nível de inglês muito superior do que estudando apenas um mês aqui no Canadá. E eu te digo isso por experiência própria. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tinha um nível de inglês intermediário, tanto é que eu fiz o Pathway, precisei fazer 2 meses de Pathway para ingressar no college. Ali no college eu ainda sentia muita dificuldade no meu nível de inglês, eu perdi importantes vagas de trabalho por causa do meu nível de inglês e com isso eu me vi assim, mesmo estando no Canadá, eu estava ilhada, eu precisava fazer alguma coisa para melhorar o meu nível de inglês. Estar apenas no Canadá não é o suficiente, estudar no college não é o suficiente, fazer o Pathway não é o suficiente. Muitas vezes para você encarar o mercado de trabalho, a vida real aqui no Canadá, você vai precisar fazer um esforço ainda maior para você atingir os seus objetivos aqui no país. Por isso, eu quero aqui apresentar para vocês o meu plano de estudos das 4 competências do inglês. Por quê? Porque foi isso que me ajudou a melhorar o meu nível de inglês, foi a forma mais barata que eu encontrei de estudar inglês e mesmo estando aqui no Canadá, eu precisei fazer isso para conseguir o CLB9 no IELTS, por exemplo, que eu sei que é uma nota que muita gente tem como objetivo para eu conseguir melhores posições no mercado de trabalho, que eu sei que é o objetivo de muita gente. Eu tive que desenvolver esse plano de estudos e é algo que você consegue fazer aí na sua casa pagando muito pouco. Então por isso que eu estou compartilhando isso com vocês e se depois disso você ainda achar que vale a pena estudar inglês no Canadá, eu lavo as minhas mãos porque foi exatamente isso que eu fiz aqui da minha casa com o meu computador para eu conseguir melhorar o meu nível de inglês. Então eu espero que o meu plano de estudos seja interessante para você e que você consiga com isso melhorar o seu nível ainda no Brasil, não precisando necessariamente estudar aqui no Canadá. Então vamos lá. Esse plano de estudo ele é baseado nas 4 competências que a maioria dos testes de inglês eles vão te exigir, que é o reading, o listening, o speaking e o writing, que é a habilidade de você falar, a habilidade de você escrever, a habilidade de você ler e a habilidade de você ouvir. Então essas 4 competências, elas são importantes e são avaliadas pela maioria dos testes. Então por isso que o seu objetivo com o inglês, ele é tão importante na hora de você saber se vale ou se não vale a pena você estudar inglês aqui no Canadá. Então começando pelo listening, que é o ato de você ouvir. Muita gente acaba falando que é difícil fazer imersão no Brasil. Como que você vai começar a compreender o inglês, ter essa imersão com o inglês se você está ouvindo português toda hora? É por isso que você vai criar a sua própria imersão. É isso que eu faço aqui no Canadá. Eu trabalho em português, escuto e converso com brasileiros praticamente o dia inteiro, mesmo estando aqui no Canadá. Muitas vezes eu leio várias mensagens, vários e-mails em português. Então mesmo morando aqui no Canadá, estando aqui no Canadá, eu não consigo ter essa imersão que muita gente acredita que vai conseguir aqui no país. E não é apenas eu. Muita gente, quando chega aqui no Canadá, acaba não conseguindo ter essa imersão. Ou porque vai trabalhar num entry-level job, em uma posição onde você não fala e você não convive com muitas pessoas. Inclusive, algo que aconteceu comigo, um dos meus primeiros trabalhos aqui no Canadá foi como segurança. Então você fica patrulhando muito tempo e falando por pouco tempo. E a maioria dos meus colegas de trabalho, eles eram imigrantes. Eles sabiam falar inglês menos do que eu. Então isso acabava atrapalhando ainda mais o meu aprendizado do que ajudando. Então foi por causa dessas questões que eu acabei pensando que eu precisaria criar a minha própria imersão para eu conseguir evoluir no inglês. Caso contrário, eu não conseguiria sair daquela bolha que eu tava. Então, para melhorar o meu listening, eu tive que criar essa minha própria imersão. E como que eu fiz isso? Eu comecei a ouvir podcasts. Como assim, Lúcia? Existem alguns aplicativos, tal como o Spotify, que se você digitar lá, por exemplo, eu gosto de ouvir bastante entrevistas, então eu acabo ouvindo bastante o que eles têm para dizer. Mas, Lúcia, se eu não entender o que eles estão falando, não tem problema, porque neste momento o meu objetivo não é entender. Na vida real, você também não entenderia. Por que no podcast você está querendo se obrigar a entender? Se você está fazendo isso justamente para aprender. Então é isso que eu coloquei na minha cabeça. O podcast eu ficava ali apenas
absorvendo tudo o que eles tinham para dizer. E geralmente eu fazia isso com níveis maiores de inglês do que o meu. Tudo isso apenas para eu ouvir. O meu objetivo não era entender, e sim estar exposta ao inglês o máximo que eu conseguiria. A segunda habilidade é o speaking, o ato de falar. Com o speaking, hoje em dia você consegue facilmente com a internet ter contato com canadenses estando em qualquer lugar do mundo. Você consegue ter um professor canadense para conversar contigo, te guiar, um professor particular que vai te ajudar na sua questão específica do inglês, e dessa forma você vai melhorar. Então não necessariamente você precisa estar aqui no Canadá para você ter um professor canadense. Você pode estar ainda do Brasil praticando inglês com eles, pagando muito pouco de forma online para então você conseguir criar toda essa imersão. Eu faço isso por meio de uma plataforma online que ela funciona 24 horas por dia. Então qualquer horário que você entrar ali na plataforma, você vai conseguir ter acesso a esses professores, por mais que tenham tutores dos Estados Unidos, da Austrália, do Reino Unido, aqui do Canadá, eu sempre acabo optando pelos canadenses. Isso porque eu não apenas vou praticar inglês com eles, mas eu também vou aprender mais sobre o próprio Canadá. Então, se eu tiver dúvidas sobre o país, é a eles que eu vou pedir. Então, eu sempre acabo escolhendo vários tutores canadenses diferentes para eu aprender cada vez mais sobre o Canadá. E, inclusive, eu acabo fazendo networking com eles. Eu faço contato com eles, então eu tô ali todos os dias da semana, porque eu faço aula 5 vezes na semana. Todo dia eu tô ali com eles, conversando, conhecendo mais sobre o país e fazendo contato com os próprios canadenses, envolvida nessa cultura daqui, ó, do conforto da minha casa. E essa plataforma é o Cambly. Muito provavelmente vocês já me ouviram falar sobre o Cambly. Eu acabo utilizando a plataforma com muita frequência e eles até me convidaram para eu participar do lançamento da Black Friday deles. Eles estão lançando uma ferramenta nova que eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos vocês nesse aprendizado do inglês, que são as aulas em grupo. Então eu e mais 2 amigos brasileiros aqui do Canadá, a gente acabou fazendo uma aula em grupo com um dos meus tutores preferidos, e eu vou mostrar um pouquinho dessa aula aqui para vocês. Então, para você conseguir agendar uma aula em grupo, basta você vir aqui, ó, no seu calendário, e então irão aparecer todas as aulas em grupo disponíveis. Então aqui tem 43. Basta você clicar nesse mais, clique em Group Lesson, então irão aparecer todas as aulas disponíveis. Você pode procurar por horário e também pelas vagas ou pelo assunto. Então clica aqui, você vai ver o nome da professora e então clica em Book Lesson. Personally, for me as a Canadian, it's been a really great education to meet so many brasileiros and to really get an idea of what the spirit is of your people. And when I say we need more Brazilians in Canada, I really mean that. I mean, I think, well, Lucia knows I have an agenda to get as many people as possible to move to Newfoundland, because we need to increase the population of Newfoundland and really feed the economy there, because I'm not sure if you know, but only 500,000 people live in Newfoundland and Labrador. Wow. So, so yeah, come visit and fall in love with it. People, they don't realize how big is Newfoundland. So when we are saying that 500,000 people, most of them, they live in St. John's. That's the biggest city in Newfoundland. And the other part, like Corner Brook, is an excellent city, but there's no many people there. And it's incredible. You have to visit. We will, yeah. I'm trying to convince Fabiana to at least to visit and maybe to move someday. Yeah, I think Dimitri is more adventurous than me. Like, he wanted to try new places to live, and like I'm comfortable here. I don't know if I want to move again. I have a question. I have a question for Dimitri and Fabiana, because you guys spoke about Dimitri says, maybe moving for somewhere. So I have a question for you guys. Então, nesse lançamento do Cambly, das aulas em grupo, é o menor preço já ofertado pelo Cambly. São R$59 por mês nas aulas de duração de 1 hora. Então, você vai ter uma aula por semana. Se você quiser experimentar a plataforma, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreva na plataforma do Cambly e comece a praticar o inglês hoje mesmo com tutores nativos, tutores canadenses
canadenses que você não precisa necessariamente vir aqui no Canadá para você conseguir ter essa prática constante com nativos. Você consegue fazer isso por meio da plataforma do Cambly, assim como eu faço morando aqui no Canadá. Então não é porque eu estou morando aqui que eu não pratico meu inglês. Eu prefiro praticar inglês com tutores nativos, que aqui eu tô no meu safe space, né? Aqui eu tô no meu ambiente seguro, onde eles conseguem me corrigir, a gente acaba fazendo networking e eu tenho percebido uma evolução muito grande com o meu inglês treinando speaking dessa forma. A terceira habilidade é o reading, o ato da leitura. Então muita gente não possui o ato da leitura em português e muitas vezes acaba não indo bem no inglês justamente por isso, porque você não tem base de estudo. Então imagina só, se você acaba não fazendo isso em português, quão difícil vai ser se você tiver que fazer em uma outra língua, principalmente se você não tem conhecimento algum. Então obviamente que isso vai ser aquele sentimento torturante, né? É realmente difícil, mas você já tentou persistir? Eu acho que isso que é o mais importante e eu tenho aprendido cada vez mais com isso, né? O quanto que a perseverança ela acaba nos ajudando a evoluir. Então eu sempre tenho o meu livro em mãos próximo de mim, muitas vezes eu acabo utilizando até o Kindle, que fica mais fácil, eu pego no meu celular ou até no meu iPad, deixa eu mostrar pra vocês, ou até aqui no meu iPad, que fica muito fácil de você conseguir ler. Lúcia, eu não tenho iPad, Lúcia, eu não tenho o próprio Kindle, tudo bem, mas se você tem o seu celular, você acaba baixando títulos, inclusive tem aquele Kindle ilimitado, onde você consegue baixar vários títulos por um determinado valor por mês. Então você tem acesso a um banco de livros por um preço muito reduzido. Então você consegue fazer o download desse livro, ele vai estar no seu celular, se você estiver no ponto de ônibus, se você estiver esperando uma consulta médica, se você tiver qualquer tempo disponível, 10 minutos que seja, você vai ter esse livro na tua mão. E se você quiser, você vai começar a ler. Lê uma linha, 2 linhas. Lúcia, eu não tô entendendo. Tudo bem, o objetivo não é entender, é você forçar o hábito, é você forçar essa imersão, uma vez que você não está aqui no Canadá. Por quê? Quando você vem aqui pro Canadá, você vai precisar ler uma placa de sinalização. Você vai entender o que está escrito ali? Não. Você não vai entender, porque muitas vezes o seu nível de inglês não te permite isso, mas você está o quê? Se forçando a entender. Você está se colocando nessa situação onde o inglês faz parte do seu dia a dia e você consegue fazer isso no Brasil com o hábito da leitura. Se você quiser, você consegue fazer isso com livros. E a minha sugestão, que foi algo que eu fiz por mim, eu comecei com livros de títulos que eu gostava, de assuntos que eu gostava. Então assim ficava mais fácil para mim, para eu conseguir me forçar a ler, porque era um assunto do meu interesse. Então, dependendo do seu interesse, você acaba escolhendo um livro, ou se você gosta de ler jornais ou sites, o importante é você se expor ao inglês dessa forma. E por último, e não menos importante, o writing, que é o ato da escrita. Tal como o reading, muita gente não tem o hábito de escrever em português. Como que você espera evoluir em inglês se você não faz isso nem em português? Então, naturalmente, isso vai ser penoso para você, porque você não tem o hábito de escrever. Então, o que eu comecei a fazer? Como vocês sabem, eu acabo escrevendo bastante lá nas postagens do Instagram. Então, geralmente são textos longos que você vai encontrar ali no Instagram. E com isso, pasme você, eu melhorei e muito o meu português, porque eu acabo escrevendo as postagens praticamente todos os dias e esse hábito de escrever acabou melhorando o meu português. E se eu fizesse isso em inglês? O quanto que o meu inglês não teria melhorado? Já são mais de 500 textos que eu acabei fazendo ali pro Instagram. Imagine se eu pegasse esses textos e escrevesse em inglês. Coloca isso dentro da sua realidade. Para mim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever em inglês coisas aleatórias. Alguma coisa que eu ouvia no podcast e que eu achava interessante, mas olha, eu vou parafrasear essa questão, esse assunto que ele falou em inglês. E assim eu comecei a fazer. Eu comecei a colocar notas no meu celular de pensamentos que eu tinha em inglês. Com isso, eu acabei forçando a minha escrita. Então, até uma brincadeira que eu fiz com o meu tutor de writing quando eu tava me preparando pro teste do IELTS, foi de que? Eu falei assim, olha, eu tenho até receio de quando você for corrigir a minha redação, porque eu acho que eu vou tirar 4. Eu falei assim, por que você acha isso? É porque eu ainda não escrevi nenhuma redação nos moldes
moldes do IELTS. Aí ele me perguntou, mas você escreve em inglês? Eu, assim, eu escrevo. Então, provavelmente para você vai ser infinitamente mais fácil, porque a grande maioria das pessoas, quando eles começam a se preparar para a prova do IELTS, eles nunca escreveram em inglês. Então agora vai ser pior, porque eles têm que não apenas escrever em inglês, mas eles precisam escrever nos moldes do IELTS. Então aí que vem uma dica bônus para vocês, é que se você estiver se preparando para algum teste de proficiência aqui no Canadá, tente se preparar voltado para as competências do teste, voltado para os moldes do teste, porque isso vai acelerar muito mais o seu aprendizado, vai acelerar a sua evolução no idioma para que você consiga a nota que você precisa neste teste mais rapidamente, ao invés das pessoas que pensam que primeiro precisam melhorar o nível de inglês para então se preparar para esses determinados testes. Então esses foram os meus aprendizados ao longo do caminho, essas são atitudes que eu fiz mesmo estando aqui no Canadá, que melhoraram muito o meu nível de inglês. Eu espero que você tenha absorvido alguma coisa útil aqui desse vídeo e que você consiga colocar essas pequenas ações no seu dia a dia. Eu tenho certeza que isso vai melhorar significativamente o seu nível de inglês. E uma frase que eu costumo dizer lá no Instagram é tente, ao menos tente. E então depois você acaba pensando nas outras opções, tentando avaliar as outras opções. Mas eu vou te pedir, tente, ao menos tente fazer isso que eu falei para vocês, referente às 4 competências, porque eu tenho certeza, eu acredito muito nisso, que independente do lugar que você esteja, é você que vai criar a sua imersão. Você pode estar aqui no Canadá, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Austrália. Se você colocar uma bolha em volta de você, você provavelmente não vai aprender inglês. Então você consegue criar sim a sua imersão de onde você estiver. Obviamente que isso vai requerer um pouco mais de esforço de você, mas certamente vai ser muito mais barato do que se você vier aqui para o Canadá para estudar inglês. A experiência, obviamente, que ela é completamente diferente, mas com certeza muitos frutos positivos você vai colher se você tentar. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem um botão aqui embaixo, clica ali em se inscrever e tem do lado também um sininho. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!